Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem fala aqui é o professor Rodney no podcast Todas as Vozes em um IFRJ. E esse programa é especialmente produzido para você que está assistindo da sua casa, da sua internet, do ônibus, de onde você quiser, do seu trabalho. E hoje nós temos um trio, né? Um trio muito especial. E nós vamos tratar da cultura do hip hop. Eu vou apresentar nossas convidadas. Primeiro, a Tatá. A Tatá é artista multitarefa da tecnologia ancestral paraense. Ativista digital no @ativista digital, poeta e escritora, mestre e doutoranda pela UFGD/UFRJ, psicóloga no contato da PAPSI, pesquisadora de rap e cultura pop no Brasil. Seja bem-vinda, Tatá. Muito obrigada. Ed é advogada, moradora da Baixada e integrante do primeiro grupo de rap feminino do Rio de Janeiro, as Damas do Rap, lá em 1992. Idealizadora do projeto Minas na Cena, atua voluntariamente na Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Integra o Conselho da Sociedade Civil das Frentes Parlamentares Municipal e Estadual de Hip Hop do Rio de Janeiro e é titular do Fórum de Participação Social da Presidência da República. Olá, Ed, seja bem-vinda, Ed. Muito obrigada pela participação. Vamos lá. Vamos lá. E terminando agora com essa apresentação, estamos aqui com Doris Barros, que é mestre em educação, pós-graduada em arte e educação, pós-graduada em psicopedagogia, pedagoga do Instituto Federal do Rio de Janeiro, migrando de Nilópolis para assumir nossa direção de ensino em São João de Meriti, pesquisadora e ativista das questões étnico-racial e de gênero, escritora e poeta, foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres Negras, conta sua história, edital 2013 da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Integra a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e o Conselho Civil da Frente Parlamentar de Direito do Hip Hop da Alerj. Seja bem-vinda, Doris. Salve, salve. Gratidão pelo convite. Nada. Vamos ter essa conversa aqui, que é super relevante, né? Começando com Doris. Doris, por que o hip hop? Então, o hip hop, para mim, ele tem essa questão, né, da ancestralidade. São coisas que muitas vezes são importantes, antes mesmo que a gente entenda a importância delas, elas estão presentes na nossa vida, né? Então, assim, eu sou de uma geração de mulheres que eu tive uma educação familiar bastante limitante em vários sentidos. Então, durante muito tempo na minha vida, eu não tive a experiência, por exemplo, de vivenciar as culturas de rua, né, de uma forma mais imersiva. Mas esse meu contato com a escrita desde cedo, com a leitura, e quando eu comecei a produzir, por exemplo, os meus poemas e tudo, hoje eu vejo que meus poemas são todos com rima. E aí isso não é por acaso. E aí um belo dia, quando eu estou andando pela rua, eu ouço um som vindo de um carro e era Racionais MCs. E aquela música já me soltou, eu até me arrepio, né? E isso é início da década de 90, mais ou menos. Hoje eu tenho um filho que é o DJ Totonete, né? E como estou falando da questão da ancestralidade, né? São coisas que são passadas para nós e que a gente vai também passando, né? De alguma maneira. E acabou que esse meu filho, por ser também muito pesquisador desde cedo, ele me subsidiou bastante. E aí, em 2010, já no IFRJ, né, como pedagoga, eu criei um projeto que foi o Segue a Rima, já compreendendo a importância do hip hop, né, enquanto uma cultura que envolve toda uma pedagogia, onde tem uma série de conhecimentos que emergem ali. E esse meu filho, que na época ainda era um adolescente, que me deu muitos subsídios para poder fomentar esse trabalho. Enfim, eu estava fazendo mestrado nessa época, falando sobre a pedagogia dos griots, que aí mais tarde eu fui entender, né, que os rappers hoje são considerados até os griots contemporâneos, porque fazem justamente essa transmissão de conhecimentos, né, através da oralidade. Perfeito. Ed, nós vamos falar sobre Frank Sinatra. Vamos embora. Vamos falar sobre Frank Sinatra. Tem uma música do Frank Sinatra que chama
New York, New York. Né? Eu adorava aquela música, Ed. Eu adorava aquela música. New York, New York. E até que um dia eu ouvi uma música de um cara chamado Jay-Z, chamada Empire State of Mind. Uma gravação dele com a Alicia Keys. E é legal porque nessa música ele fala I'm a New Sinatra, porque, tipo assim, pra mim é matador essa frase, porque ele tá ali dizendo, eu sou o novo Frank Sinatra, porque, na minha opinião, o Marcão Baixada, eu falei isso pro Marcão uma vez, o Marcão Baixada, o Arlindo Cruz e o Jay-Z têm uma coisa em comum. O Marcão falou assim, tá me tirando. Alô, Marcão, um abraço pra você, meu irmão. Tem que vir aqui com a gente. E eu falei que vocês têm uma coisa em comum. Aí ele falou, porra, não exagera, né? Eu falei, tem. Vocês três falam dos seus lugares com muita propriedade. O Marcão, por exemplo, na música Walk Talk, ele fala de São João, é uma ode a São João, que é a minha cidade, São João de Meriti. E ele fala como um morador, como um jovem ali de São João. Então faz uma ode a São João. Se você pegar ali, muitos artistas não fazem uma ode a seus locais de residência ou de criação. E o Marcão faz isso com São João de Meriti. Depois, se você pegar o Arlindo Cruz, ele vai fazer com o Meu Lugar. Madureira, Um clássico. um clássico, e faz uma ode a Madureira. Uma vez eu sempre gosto de citar essa. Uma vez eu fiz meu doutoramento na Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E alô, um beijão pra turma da URGS. E lá na sala de aula eu botei essa música pra tocar. Assim que nessa época estava muito estourada. Eu falei, nossa, mas Madureira deve ser incrível. E é um lugar incrível, de fato. Sim. Né? Mas eu queria lá conhecer, porque eles não tinham muito essa percepção. E como a música transmitiu isso para as pessoas no seu lugar? Talvez não tenha a mesma ideia, de fato, das complexidades, da beleza e das complexidades de bairro para nós que moramos no subúrbio. Para nós que somos suburbanos. E o Jay-Z faz a mesma coisa com Empire State of Mind. Os três falam do seu lugar. Os três estão falando ali de Nova York, de São João e de Madureira, que são lugares onde eles são. Então, na minha opinião, os três fazem essa ode. E o Jay-Z, ele teve com essa letra, ele teve a capacidade, e isso foi muito curioso, de ressignificar, pelo menos para mim, o que é Nova York. Eu não consigo mais entender Nova York a partir da perspectiva de New York, New York. E exclusivamente pela Empire State of Mind. Ou seja, eu me sinto mais brasileiro ouvindo Empire State of Mind e me identifico como um colega afro que é o Jay-Z, nessa perspectiva. Porque ele vai falar de African Bambata, ele vai falar, né, do Dollar Cab, né, ele fala de toda a estrutura. Por que isso aconteceu? Ou seja, por que conectou tanto essa... por que a música teve essa capacidade de me reconectar com um local? Então, eu também faço parte da Zulu Nation, né, daqui do Brasil, então também sou da Zulu, e aí isso tem a ver com esse conceito que o Africa Bambata colocou, né, poder o rap trazer a sua base e contar a sua história. Mesmo que em alguns momentos essa história passa uma realidade que para muitas das pessoas é algo que é negativo. Mas tem que fazer isso vir à tona para que se perceba não uma coisa ruim, mas uma perspectiva de qual é a melhora que isso precisa ter. Então, do mesmo jeito que os norte-americanos fazem, a gente aqui também faz. Se você pegar todas as letras da época de 90, que você vê o Gog cantando o dia a dia da periferia, a Dina Di cantando o que ela passou, numa questão mesmo de ter... a família, alguns membros da família, como, né, encarceramento, ver também Racionais MCs começar com o fim de semana no parque. Sensacional. Então, de uma certa maneira, a gente traz à tona coisas que são do nosso cotidiano.
Inclusive, eu tô com o projeto das Damas do Rap 30 anos, né, para que as pessoas entendam qual foi o nosso trabalho e trajetória no Rio. E a gente tem uma letra que a gente fez com o MV Bill de 95, 96, Violência Urbana, na qual a gente fala mesmo, a gente é exterminado enquanto juventude negra, juventude periférica, e essa letra é de 96, que a gente está regravando agora e que nada mudou. Tá aí a questão do complexo da maré. Tirando qualquer coisa, se são jovens, adolescentes dentro do crime ou não dentro do crime, mas cadê a oportunidade? Cadê a realidade? Apesar de saber que dentro da nossa periferia tem coisa boa, nós três somos a resposta disso, como os outros rappers que estão aí são a resposta disso, como grafiteiros, DJs, big girls, b-boys. Então, tá dentro desse contexto de que há sim jovens que podem fazer o diferencial, mas cadê o poder público para deixar a gente realmente botar, falando aqui, a mão na grana que nos pertence, para a gente fazer o contrário disso? Parece que o movimento é sempre nos taxar de que a gente não consegue sair disso que a televisão mostra. Então, a gente vê nas letras essa questão. Eu mostro o meu lugar, eu mostro meus problemas, eu, inclusive, faço reverência a quem veio antes. O samba veio antes, que sofreu do mesmo jeito. E eu falo até isso porque o meu pai, ele está com 82 anos e ele é da velha guarda do Salgueiro. Então, quantas vezes eu subi o Morro do Salgueiro e ouvindo ele falar de Calça Larga, enfim, de outras pessoas do samba, né, que são pessoas que também sofreram com isso, mas que também não deixaram a sua raiz, porque junto ao jongo, tem toda a ideia, como a gente estava falando daqui, de quem era do charme, pertence ao soul. Então, a gente sempre está levando algo político nas nossas letras, fazendo com que também se perceba que aonde a gente está, para a sociedade, pode estar ruim, mas que, de fato, a gente tenta fazer coisas boas. Então, gosto também, né, do Jay-Z com a Alicia, porque ela canta muito, mas é deixar claro essa coisa, tá? A gente tem o Frank Sinatra como um cara que, ok, é o mestre, mas não custa nada mostrar uma outra parte de Nova York que né, tá precisando de um outro olhar, não de vítima, mas de prosperidade. Do Harlem, do Queens, do Brooklyn, tá tudo lá, do Harlem especial. E a gente aqui, né, Madureira, Baixada, Zona Oeste, é a mesma coisa. E vou deixar aqui um abraço para a turma lá, pro Filó e Medeiros. Isso mesmo, Filó. Dom Filó. Dom Filó, tô te aguardando aqui, Dom Filó. Dom Filó e Medeiros. E eu tô atrás dele também, pra me ajudar a fazer Filó. meu documentário. Filó. Tá todo mundo atrás de você, Filó. Esteve lá agora nos Estados Unidos, né? Foragido. Né? Lá no filme, lá o prêmio. Parabéns aí, Filó. Então, e Tatá. Tatá, você a senhorita é uma pesquisadora do tema. Então, vou fazer uma pergunta muito simples, porque a nossa audiência é muito aberta, né? Educação. Qual é a diferença do rap pro hip hop? O hip hop é um movimento, né? Isso. E aí você vai abraçar aí as identidades dentro do movimento. Você vai ter o break, que as meninas dançam muito, os meninos dançam muito. Então você vai ter o corpo como movimento e esse corpo ele vai contando histórias conforme as batidas. As batidas são feitas pelo DJ, pela DJ e essas batidas elas entregam uma vitalidade, um vigor, um medo, uma esperança. Cada batida vai te contando uma história, né? Se você escutar a batida do boom bap, o que você vai sentir? Você vai sentir a tradição, a ancestralidade, um movimento raiz.
Mas se você tiver uma batida mais trap, você vai sentir os seus desejos mais pulsantes, de ter dinheiro, de ter carro, de poder comprar seu próprio apartamento, de também vencer, de descer do morro e poder morar no asfalto, de, né, se afastar um pouco da violência e ver os seus também serem trazidos para esse lugar. Você tem as minas e os manos do grafite, que contam a história do movimento hip hop nas paredes, nos muros da rua, né? E constroem aí uma identidade e processos identitários que são importantes para a gente pensar o histórico do rap, né? Porque a gente tem, assim, imagens muito antigas, feitas por pessoas que nem estão mais grafitando aí porque já partiram, mas está aí nos muros da rua contando uma história e incentivando a galera do picho, a galera do grafite, e tem vários segmentos aí dentro. E as batalhas de rima, que é como a gente mais conquista as pessoas para dentro do movimento, que é através da palavra, porque a cultura hip hop ela tem esse lugar de posicionamento político, de abraçar as minorias e permitir que essas minorias se sintam acolhidas independente, porque aí quando você participa do movimento de cultura hip hop, você pode abraçar um novo presente e desconstruir coisas do passado. Então você vê que o hip hop é esse lugar de resgate que retira as pessoas da criminalidade e que dá a elas uma oportunidade de ver o mundo por vias diferentes. E isso, para mim, como alguém que está há muitos anos no movimento e que tem o prazer de estudar, pesquisar e ter o apoio de pessoas que fecham comigo dentro dessa pesquisa e que contribuem ativamente para desconstruir e reconstruir pensamentos e fazeres acadêmicos pensados e agidos para a comunidade, para esses coletivos, faz total diferença. E as gestoras, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que o movimento de cultura hip hop ele começa com mulheres organizando. A Cindy Campbell é um exemplo disso. Mas no Canta Teresa a gente tem a Camila Catoy, que faz isso há 10 anos. Uhum. E em outros movimentos de cultura hip hop, como a Batalha da 50, que hoje eu não sei quem está na gestão, mas que inicia com uma gestão fortemente feminina e feminista, com a Elô Pereira e a Pretisa, que inclusive está lançando vários trabalhos importantíssimos para a cena. É uma garota super novinha, com muita potência, muita consciência de classe, dos valores dela. E é isso, poder compartilhar e construir junto com essas mulheres e com os manos também, porque tem muito mano que cola e que é fechamento dentro do movimento de cultura hip hop, embora a gente tenha questões que são estruturais e aí que perpassam todas as rodas de cultura hip hop, que é o machismo, que não é uma questão da roda, é uma questão do Brasil, do mundo. E é isso. E então você está dizendo que, no caso, o hip hop, você tem elementos como o ritmo e a poesia, que é o rap, Batalha de elementos rima. com a moda, com estilo. Com certeza. Olha o drip. Olha o drip do rap. Você olha, você sabe que a galera é do hip hop. Então tem a moda, você tem a música. Quais outros elementos compõem? Então, grafite. Você tem o grafite. Você tem 5 elementos, né? Isso. Quais são? Fala um pouquinho pra gente os 5 elementos. Grafite, Uhum. que eu já falei, na verdade. As batalhas de rima. Batalha de rima. O break, o que é as meninas dançando, o movimento. O DJ. Eu acho que o conhecimento que é passado pelas gestoras, né? Que apresentam ali, que mediam a relação da roda cultural com quem está assistindo. E agora a gente tem as redes sociais, né? E as plataformas digitais, porque você joga ali uma batalha de rima no YouTube e ela estoura para o Brasil inteiro. Então você pode assistir uma batalha que está acontecendo lá em Santarém, entendeu? Você pode assistir a Batalha da São Sebastião pelo YouTube, ou você pode assistir a Batalha da Aldeia, ou a Batalha da Dominação de São Paulo. Então não existe mais um critério. Você joga ali batalha de rima ou rimas femininas e você tem um arsenal assim potente para você aprender, para você desconstruir e para você rimar a partir disso também. Eu acho que é isso. O elemento que eu estou mais conectada é a palavra. Eu já escrevi alguns raps, eu sou uma rapper de apartamento. Eu escrevo para mim, eu canto para mim, eu escuto para mim.
E é isso, eu não me sinto muito à vontade com palcos, plateias e tudo mais, mas eu fico bem confortável de escrever e me ouvir e aprender comigo, porque esse é o movimento, né? Você aprender com a sua palavra, a desconstruir o seu pensamento através da sua palavra, do seu posicionamento e se perceber errando e acertando. E é isso. Se em algum momento você quiser me assistir passando vergonha, eu já passei vergonha em algumas batalhas, que geralmente eu travo. Mando uma rima rápida, eu fico, o quê? Mas é isso. Legal, vamos ter oportunidade. E só para concluir essa parte, como é que vocês entenderam nas Olimpíadas de Paris, teve uma cena do break entrando como um esporte olímpico. Uhum. Como é que vocês entenderam essa mudança? Assim, como é que essa entrada, foi positivo, não foi? Ou foi indiferente? Como é que vocês enxergaram essa Acho que demora muito, na verdade, para eles colocarem a gente como um esporte ou como um grupo, um coletivo que educa, que transforma a vida das pessoas, né? Mais do que merecido. Uhum, Na verdade, eu me aproximo muito mais de uma perspectiva decolonial mesmo, de pensar o hip hop a partir da América do Sul, América Latina, de pensar o movimento a partir da gente mesmo, porque se você pegar a nacional do Brasil, que é produzida pela Família de Rua, é a maior do mundo. Poxa, por que ninguém está falando disso? Aí é isso, eu tenho essa contrapartida, sabe? De entendi. ser mais decolonial mesmo, de estar escutando a galera da América Latina, de estar escutando brasileiras, de fazer o exercício de escutar mulheres, porque Sim. os homens estouram dentro da cultura hip hop, então a gente tem que escutar as mulheres que estão produzindo, especialmente aquelas que passam uma mensagem política de transformação social e que muda alguma coisa interna dentro da gente, que faz com que as nossas percepções sobre raça, classe e gênero se transformam e se desconstruam mesmo, porque eu acho que é isso que o hip hop raiz busca, sabe? Uma redenção dos pecados que a gente não cometeu, mas que jogaram nas nossas contas, e de uma transformação, que é uma inclusão real e que a gente fale da gente, para a gente, com a gente. E é isso. E interessante isso que você está dizendo, Tata, é que eu vi muito, nessa época, eu vi muita gente, muita imprensa falando, transmitindo as seletivas, porque como era um esporte novo entrando numa Olimpíada, você tinha que ter seletivas, nacionais, né? Então, achei que eu achei positivo, porque deu Não um entendi o que espaço. você falou. Quando saiu essa questão das Olimpíadas, Uhum. houve um espaço no mainstream, vamos dizer, né? Porque aí começou a se falar sobre o tema, Uhum. né? É porque é um tema que realmente não está na primeira linha das transmissões. É um esporte, não é um esporte? Né? Foi justo, Foi não foi justo. justo? Então tava ali, e começou-se a falar. Então acho que eu achei interessante esse espaço ali. Depois da Olimpíada não se falou mais, Sim. mas teve ali um canal. Mas Doris, vamos voltar para você. Então, vou fazer uma pergunta para você. Mas eu quero muito comentar. Então comenta. Então fala aí. Porque assim, eu particularmente vibrei muito, justamente por isso, não que nós necessitemos dessa validação, Isso. mas porque foi uma oportunidade para que o break tivesse uma projeção internacional, né? Então, assim, sendo que, como você falou, teve que ter todo um processo anterior de seleção. Inclusive, nós não tivemos um representante, né, brasileiro, infelizmente. Nós temos as federações de break, mas é algo assim, que o hip hop já está com mais de 50 anos, né? Inclusive, ontem foi o Dia Mundial do Hip Hop. E a gente ainda está tendo, sabe, esse movimento de organização ainda está acontecendo, assim, em nível de Brasil, né? Nós temos a Miguel Céia, lá do Sul, sabe, que é uma das, assim, precursoras, são muitas pessoas que estão realmente batalhando para que haja essa organização, justamente para que se possa ocupar esses espaços, né? Porque, como a Tatá já colocou, assim, o hip hop é uma cultura que ela surge da periferia, é uma cultura underground, né?
Mas a partir do momento em que, sabe, o mainstream vem e se apropria disso, e que começa a gerar lucro, então passa a haver assim, uma espécie de seletividade, né? O rap, por exemplo, é um elemento que ele tem mais visibilidade dentro da cultura hip hop, né? Porque a música, então, tem um apelo, inclusive, mais com a juventude e tudo. E, às vezes, os outros elementos, eles ficam, até embora tenha começado com DJ, né? Você falou a questão desses 4 elementos, na verdade, o conhecimento, que é conhecido como quinto elemento, veio depois. Você citou África Bambaataa, que é o fundador da Zulu Nation, Uhum. que a Ed faz parte de tudo, que categorizou esses 4 elementos. Começou com o DJ, e aí depois que veio o MC, que Começou no com a início era mestre de gestora, né? cerimônias, né? E Que depois que organizou. começou a rimar e começou a ver essa questão assim. E hoje o DJ, por exemplo, é um dos elementos que é um dos menos prestigiados, vamos dizer assim, né? Dentro do movimento. Então, assim, e aí houve, como você falou, há um estranhamento, né? Há um estranhamento por parte da mídia hegemônica, né? Por parte de um segmento que sempre ditou as regras, porque a gente está falando de Olimpíadas, que é algo que vem lá desde a Grécia Antiga, né? Então tem toda uma história, sabe, que está ligada muito ao Ocidente, né? A Grécia, o que se considera o berço da civilização, vamos dizer assim, enquanto todos os outros povos estão ficam ali à margem. Entendi. Então, o breaking, sendo um elemento de uma cultura periférica e tudo, entrando nesse espaço, né? Se não houvesse esse estranhamento, até seria, enfim. Aí nós complicado, estranharíamos. né? E aí, tanto que agora já foi retirado. Quer dizer, ele entrou nas Olimpíadas, mas já foi retirado. E justamente por conta de todas, né, eu estou vendo até que a Cândica também, já foi retirado, como tipo assim, como sempre falam para nós, o seu lugar não é aqui. Né? Vocês não têm sabe, esse nível vamos dizer assim, de sofisticação, né? Vocês não têm essa capacidade para ocuparem esse espaço aqui, porque esse espaço é nosso. Fala, Ed. Eu sempre tenho os pós e os contras. Eu acho que o melhor da história é porque Paris, né, a França, resolveu colocar, né, como uma opção algo que, inclusive, é um dos países que mais tem o break, tirando o Japão, que já consegue ser ainda melhor do que os outros países. O break, na verdade, ele é conhecido. E se eles quisessem, todo mundo que faz toda essa organização das Olimpíadas, é só eles pegarem tudo da Red Bull. A Red Bull sempre fez seleções e já não é de agora. Exatamente. O mal é a gente querer sempre achar que, assim, eu estou sendo o criador disso e se apropriar. Esse é o problema. Porque aí o que aconteceu? Muitas confederações acabaram sendo criadas somente para isso. E dando a elas o respaldo de pegar todo mundo que era do break. Tirando confederações que, de um modo, né, capenga, quanto uma questão regular, que já faz isso há um tempão, não poderia estar dentro do checklist que foi feito pelas Olimpíadas. Então, acho que isso é o ruim. Você precisa escutar quem realmente tem essa expertise. Pô, a gente sempre teve aí o Pelé. E por que o Brasil não levou? Porque as seletivas que foram feitas a nível Brasil não foi legal. Então, assim, ninguém conhece. Não conhece porque não quer. Já começa daí. E não vai atrás de quem realmente sempre organizou isso. Não quer falar com quem está lá no underground? Tá, mas por que não chamou a Red Bull? Que os caras fazem pelo país todo. A gente conhece break da galera de fora. Agora eu tô com um colega meu, o Elinho, que é b-boy, poxa, fazendo uma competição na França, onde ele utiliza a capoeira, ele coloca o break, tudo junto, porque também faz parte da capoeira. Então, essas coisas que eu acho, né, no meu ponto de vista, que é sempre ruim. É querer outro vir e produzir algo que já existe, e não fazer uma integração para a gente mostrar o que é de melhor. Com certeza, pro o outro país, não viria mesmo
o break, né? Porque ele foi ele é uma opção, não é um dos esportes que realmente é fixo. Mas eu acho que poderia ter tido a visibilidade para que as pessoas que foram mostrassem o profissionalismo que tem. Eu assisti a final da Red Bull no ano passado. Tem até o Samuca, que ele é um deficiente, né, do Distrito Federal, gente. E arrebenta. Sabe? E disputando com outro atleta, assim, né, que não possui deficiência, e ele ganhou em vários rounds lá, né? E você que está assistindo aí em casa, está vendo que o papo hoje está incrível. Estamos falando aqui, começamos no hip hop, passando pelas Olimpíadas. Tá, quando eu perguntei da Olimpíada, eu tinha que ver a cara da... Olha, depois volta a cara da Tá assim, que esse camarada tá me perguntando de Olimpíada? Já fomos até Frank Sinatra. Vamos ensinar. Pedi pra fora, ainda perguntei sobre Frank Sinatra. Estão vendo, O que né? tá falando? Pra chegar passando pelo Bidu de Morro Aguda e até pra chegar no Jay-Z. E por aí vai. Mas então, para vocês que estão acompanhando aí de casa, do ônibus, de onde vocês estiverem, o papo hoje está incrível, aqui falando nesse novembro, né? Você que está em novembro, que é o mês da consciência negra, né? Então que vocês possam absorver um pouquinho desse conhecimento, conhecer um pouco mais da cultura do hip hop, com todos esses elementos que foram explicados aqui, esses 5 elementos. Você que não conhecia, dá um Google aí, dá uma ferramenta de busca aí e acha mais informações e vai se envolvendo. Já citei aqui o arroba dos nossos convidados, procura um pouco mais no perfil delas e vamos para cima. Mas, Doris, você é uma educadora, você é uma pedagoga. Qual a importância no meio educacional dessa relação do jovem com esse universo do hip hop? Você percebe alguma melhoria, uma atenção nos estudos? Como é que você faz? Você consegue estabelecer essa correlação? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, assim, eu como uma pedagoga freiriana, né, que é o nosso patrono aí da educação brasileira, né, que defende uma educação que seja emancipatória, né, uma educação que longe de ser apenas, né, o aluno visto, o estudante como um depósito de conhecimento, né, de alguém que vai tirar uma iluminação daqui e transferir para a mente do aluno. Eu me posiciono como uma educadora progressista, então eu penso ser muito importante que a gente também possa estimular o jovem, né, a pensar criticamente sobre a sociedade que ele vive, né? Então, como a Ed, né, a Tatá já trouxeram aqui, quer dizer, o hip hop, né, através de seus diversos elementos, né, enfim, ele faz esse questionamento sobre essa sociedade, né? Ele traz, né, através do hip hop, né, os artistas, né, os praticantes, enfim, elas problematizam, né, as suas vivências, a realidade que eles vivem. E tudo isso de uma maneira que acaba sendo muito lúdica, né? Através da música, através do movimento, através da arte visual. Então, quando a gente oportuniza, né, para que o jovem tenha acesso a essa cultura, como eu te falei, um acesso que eu, por exemplo, não tive, né, por conta de receber uma educação familiar. E assim, eu entendo que era uma questão de proteção, né? As meninas a gente tem, né, que colocar aqui, sabe, enfim, e proteger. Eu já ouvi muito e são fatos que ainda acontecem, por exemplo, o pessoal que grafita, né? Aí eu vou mencionar a Ayla Minha Flor, que é uma grafiteira lá de São Gonçalo, uma das precursoras lá de São Gonçalo. Então, no evento Sementes do Hip Hop, por exemplo, a Ded também participou de uma mesa e tal, e ela falando do começo dela, como que ela só ia grafitar porque a mãe permitia, porque ela tinha os amigos homens que estavam ali e que também, de alguma forma, estão expostos a violências, né? A gente sabe, sempre tem notícias de grafiteiros que são surpreendidos, né, pela polícia, né? Essa questão que a Ed também já trouxe, dessa visão que sempre, né, essa visão da criminalização, né, do movimento. Então, muitas vezes eles são, sabe, pintados, né, com os próprios sprays, né, levam dura, tudo isso.
E ela, como uma menina, ela só conseguiu começar a se inserir nesse meio porque ela tinha esses rapazes que a mãe, inclusive, acolhia o pessoal em casa e tal. Mas muitas vezes essa visão estigmatizada acaba afastando a juventude, né, de estar nesses lugares. Porque aí as famílias acabam, né, pensando que vivenciar esses ambientes, estar nesse meio, vivenciar essa cultura, é algo que vai levar o jovem para sabe, para um caminho que não é um caminho bom, que não é um caminho, né, onde ele vai, enfim, se desenvolver, onde ele vai poder é, é, ter oportunidade, né? Que as potencialidades dele possam emergir, que ele vai se expressar, porque na verdade é isso que o hip hop, ao contrário dos estigmas que são colocados, que ele acaba possibilitando. E quando a gente priva o estudante de ter acesso, né, a essa oportunidade, a gente está privando ele realmente de fomentar esse espírito crítico, essa capacidade de ler a realidade e até pensar em formas de intervir nela, né? Em formas de como que a gente pode fazer, como que a gente pode atuar, quais são os instrumentos, inclusive políticos, que a gente pode ter para poder intervir e melhorar, né, essa sociedade. Então, assim, e com o movimento, com a organização e tudo, a gente tem tido alguns avanços. Agora, recentemente, a gente já tem uma lei estadual do hip hop nas escolas. Agora, recentemente, né, com a vereadora Maíra à frente, desengavetaram, né, desarquivaram um projeto que, na verdade, foi o vereador Edson Santos, né, vereador Edson Santos, que foi o nosso primeiro-ministro de Igualdade Sim. Racial, né? Alô, Edson Santos, um abraço para você, companheiro, um abraço. Querido. Então, assim, uma conquista que tem todo um processo, toda uma história, né? E há muitas mãos, mas agora, né, já foi sancionada pelo prefeito, né? Com a participação também da Comissão Civil, né? A Comissão Civil, quer dizer, é o poder público trabalhando junto com a sociedade civil para poder criar políticas públicas para que haja essa mudança realmente de mentalidade, essa mudança de olhar para o hip hop e reconhecer que é uma cultura que tem, ao contrário dos estigmas que são colocados, né, torno a dizer, ela é uma potencializadora de tudo que tem de melhor para o jovem, né, em termos de desenvolver o seu potencial artístico, desenvolver sua capacidade crítica de pensamento, né, as suas próprias linguagens, enfim, como a cultura é muito dinâmica, como já foi falado aqui, tem uma série desses elementos básicos, uma série vão sendo incorporados, né? A Tatá trouxe até essa questão das novas tecnologias, né? Não tinha pensado por esse viés. Quer dizer, até as novas tecnologias vão sendo incorporadas. Eu com meu filho, a gente produziu, por exemplo, uma música com Ian. Entendi. Um poema meu. E aí, um belo dia eu estava na casa dele, ele é o meu consultor, né? Eu tenho esse privilégio de ter esse consultor, toda vez que eu quero entender alguma coisa de hip hop. Ele, mãe, eu estou usando aqui um programa de IA, não sei o que. Eu falei, vamos jogar legal. um poema meu aí. E deu uma coisa bacana, né? Deu uma coisa bacana que pode ser que para frente a gente jogue aí para Pro mundo. É a primeira vez que eu ouço um MC dizer que não gosta de um palco. Eu tô aqui também. É que eu sou tímida de ousada. Eu acho que tem mais é que jogar pro mundo mesmo. Eu não me atrevo a cantar, mas assim, estou procurando uma voz que eu acho que represente bem essa música e vamos ver se em breve a gente, né, Muito divulga importante. isso. Hoje aqui ouvindo a Doris, uma pedagoga, uma pensadora da educação, um dos melhores quadros do IFRJ aqui, que está trazendo essa cultura, que valoriza a questão da cultura étnico-racial, da cultura afro-brasileira, Isso aí. afro-americana, dentro da nossa instituição, e que precisa de ter ainda mais espaço, ainda mais atenção na educação, né, para que isso possa ampliar, para que isso possa ser, como ela mesmo disse, né? Às vezes, por conta de estereótipos, as pessoas acham que uma coisa leva a outra e não tem nada a ver, né? Então, parabéns, Doris. Agora, vou fazer uma pergunta para a senhora. Uma pergunta complicada, assim, polêmica. Vamos falar do Miami Bass, ok? Tá. No Brasil, ele teve... A gente pode pensar no funk na perspectiva do Tim Maia, Sandra de Sá, 70... no finalzinho de 60, 70, né? 70 sobretudo. E em um dado momento você passa a ter o Miami Bass influenciando
o funk aqui no Rio de Janeiro. Começa ali nos anos 80, provavelmente, Uhum. né? E o Miami Bass, se você for ler as letras do Miami Bass, são muito misóginas, Uhum. né? Sim. E no Brasil seguiu a mesma sequência, né? São extremamente misóginas, são extremamente... acho que um dos principais problemas é a misoginia ali dentro, Uhum. né? Como é que a senhora, como uma mulher preta, né, naquela época e hoje entende? Eu percebo, ouvindo hoje funk, eu não escuto eu não chego a ouvir pancadão, Uhum. mas eu não percebo tanto, mesmo hoje, apesar de ainda existir a influência da Miami Bass, né, nas músicas. Para quem não conhece, existe um ritmo chamado Miami Bass, surgiu na cidade de Miami, nos Estados Unidos, na costa leste, bem no sul ali, né? E, e, e ele é a base do funk, no ritmo que a gente tem de hoje como funk no Rio de Janeiro, o funk carioca, né? Então, ali com DJ Malboro, entre outros, muito surgido no Miami. Antigaço. Tudo surgindo, mas não é isso? Não, eu digo para ela, eu tô entendendo. É da Então, minha época mesmo. então eu tô ali contextualizando, trazendo o funk, do hip Pode hop, ir. funk, tô indo pra trás. Isso aí. Tô indo lá pra pode ir. trás. Tô consciente. E aí, tô fazendo uma fala crítica com relação à misoginia que existia, a mulher negra, né, isso também eram temas explorados. Num contexto em que, por exemplo, a televisão, quem consumia Trapalhões, era muito natural também a perspectiva de tanto o racismo quanto a misoginia. Exato. Hoje em dia são piadas que não cabem, né, acho que não cabem, Isso aí. não cabem mais. Existe ainda hoje, ou mudou para a comunidade que escreve? E o que mudou, né? Por que mudou na sua interpretação? Porque isso era muito naturalizado, era absolutamente naturalizado. E o que mudou na sua opinião? Assim, não mudou o que a gente gostaria, Tá. né? Eu acho que o que está acontecendo agora é dar nomes a algumas coisas. Entendi. Tanto é que você está falando, é misoginia. Uhum, Ao mesmo tempo que, isso daqui é uma violência que é contra a mulher. uhum, Que ela pode ser, ou ela é física, ou ela é psicológica. Então, não existiam nomes. A mesma coisa dizer, poxa, o meu filho sofre bullying na escola. Eu vou dizer, era negra do cabelo duro, lembra que a Sim. gente está indo lá para trás. Então, não tinha-se nomes. uhum. Agora, eles estão sendo dados. Automaticamente que você dá um nome e essa coisa vem através da mídia, eu acho que, para mim, tudo houve uma separação quando resolveram fazer a internet. Isso caiu para gente. Como assim? Porque o que existia de violência contra a mulher Sim. é o mesmo que a gente tem hoje. Tá. Só que hoje você consegue ver em tempo real. Tá. A mesma coisa que existia de extermínio de jovens negros dentro da comunidade é a mesma coisa que você vê hoje. Uhum. Só que hoje você vê em tempo real. Então, essa coisa desse boom da tecnologia, onde todo mundo pode ter, não precisa ser um iPhone, pode ser um Xiaomi da vida, e o Sim. cara consegue, pá, eu peguei, pô, eu consigo colocar no vídeo. E como ela falou, depois que vai para esse mundo de redes sociais, Acabou. parece que não existe fronteiras. Então, ao mesmo tempo, a gente agora está vindo com leis para tentar frear um montão de coisa. Uhum. O Exatamente. racismo estrutural, a misoginia, a violência contra a mulher. Essa coisa tem que começar a fazer sentido na Uhum. prática para aí eu poder dizer que, olha, mudou. E aí, ao mesmo tempo, a gente está indo lá atrás, como eu falei. Ninguém pode dizer agora que é do hip hop que nunca foi, se é da minha época, tá, gente? Vamos lá. Nunca foi charmeiro, nunca foi funkeiro e nunca foi do soul. Então, porque a gente fez essa trajetória Sim. toda, se você realmente
é uma pessoa que está dentro da música brasileira. Uhum. Infelizmente, a gente sempre teve aquela enxurrada norte-americana. Então é por isso que a gente, e lógico, com um lapso de tempo, a gente tem lá, anos 70, o soul, Uhum. mas que a gente sabe que lá, gostava de James Brown, mas, pô, tá muito antes do que a gente está fazendo aqui. Ao mesmo tempo, já tocava Miami Bass lá. Mas lembra, o primeiros Miamis que a gente vai ter aqui, vai ter Salt e Pepa, vai ter Trineri. É verdade. Nossa Senhora. Completamente outra história. Uhum. E que era tudo, se a gente for ver, uma coisa de festa. Então, é porque lá já estava começando um Miami junto com a questão do hip hop. Por Tá. quê? Porque a gente vem pro lado toda do primeiro pai do hip hop, o dia do hip hop, trazendo essa coisa de ter o DJ e ter o mestre de cerimônia para melhorar algo que era uma festa. Como a Sherilyn disse ontem pra gente, na verdade, não se existia naquela época os MCs, os rappers, né? Que pra gente é tudo a mesma coisa. MC Sim. como mestre de cerimônia, ele depois vai virar o rapper que a gente tem hoje. Aham. O que ele fazia? Ele fazia animação da festa. Mas Sim. quem é que veio primeiro? O DJ. Se o cara não soltasse aquelas bases e tudo mais, que era o que fazia a alegria, só que o DJ, ele também era o cara que fazia toda a parte de comunicação, como você faz. Pô, mas ao mesmo tempo tá nos pratos? Pô, deixa então esse cara que é MC aí alegrar a festa. Aham. Pô, aí eu vou voltar. É isso Aí a aí. gente pensa no Tim Maia. Pô, o Tio Maia, ele era o Tim cara Maia. que era o nosso mestre de cerimônia, porque Sim. ele não gostava. Pô, o síndico do Leme Pontal, o negócio dele. Era isso. É isso Ele aí. deixa a orquestra dele fazer e era o barato daquilo se fazer presente quanto expressão, quanto na alma. Eu até falo, poxa, se eu for pensar no mestre de cerimônia, tem o MC Limar. MC Limar é da época nossa de Miami Bass, Uhum. do que eu tô falando sendo Trineri e tal, Sim. que era o nosso mestre de cerimônia. Mas a gente começa a ter uma mudança quanto à equipe de som que realmente traz as inovações para cá. A época do Miami, eu estou falando de Som Grand Prix, que Sim. veio do soul. Claro, foi um A gente está falando de Cashbox, porque a Cashbox realmente Altos era resgates do mentais. Miami Bass. Aham, E exatamente. Então, Brava. aí tem a coisa, tá, Aham. mas aí entra Marlboro. Nada contra De- Marlboro, que eu sei, ele também é um cara que, cara, ama e venera a música, mas ele traz o que a gente pode dizer, o que é o Miami, que ele acaba trazendo daquela época, porque é por época. A gente tem que pensar Isso. nisso, de avanço, Claro. de novas juventude, nova geração que tá chegando. Ele começa a trazer o que a gente vê, que Sim. também não deixa de ser ostentação, Uhum. que faz misoginias, e que não é o trap que está agora, só que com uma nova base, um Uhum. negócio mais ostentação que se tinha na época também, tá? Mas agora no trap a coisa é muito mais porque envolve o mercado do dinheiro. Sim. Lá naquela época a gente não falava do dinheiro. Toda festa no Bronx a gente convida as melhores mulheres e tal, que tem bebida e é tudo arregado. Agora você fala assim, se eu tenho dinheiro, eu trago tudo isso. Pode vir. E aí tanto faz o que quer que seja. Porque envolve droga, envolve festa, envolve arma, envolve dinheiro, que você traz as mulheres e que você faz o que você quiser. Então, veja que tudo se encaixa, né? E depois do Marlboro, a gente começa a ter a reunião de equipes de som, Isso. onde quem manda é o Rômulo Costa com a Furacão 2000. Aham. Você só vai ver as melôs da vida, Isso. você só vai ver olê,
rolar. Aham. Salgueiro vem com bira e a força vai chegar. E para não dizer que a gente não tinha nessa época funkeiros, porque aí são funkeiros, dão esse nome do funk, eu acredito que isso é uma coisa que é nossa, porque, sinceramente, norte-americano não tem essa ideia do funk, desse jeito Não, que a gente não, faz. claro que não. Então isso É foi claro que não. o funk Claro que a que não. gente tem aqui com uma outra Claro que ideia. não. É, claro que não. Aí a gente tem que eu também considero e muito é entender o resgate de onde você mora. O que eu quero é ser feliz, Uhum. andar tranquilamente na Na favela favela onde onde eu eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. É isso aí. Então, a gente consegue amarrar tudo isso, e aí é o que eu tô falando. Eu acho que não tem uma melhora, porque eu ainda vejo letras Misógino. de misóginas. A gente vê nas batalhas de rima Mas essa não só no coisa rap, né? do ataque. Uhum. Não só no rap, não tem um estilo musical que esteja em alta, em evidência hoje no Brasil, que você não vai ter um discurso que se aproxima ou é competitivo com a misoginia e com o machismo. Sim. E, inclusive dentro da linguagem produzida por mulheres. Aí a gente tem o sertanejo, a gente tem o funk, a gente tem o samba, a gente tem o pagode, tem o hip hop, a música de sertão. E aí você vai e vai encontrando esses elementos. Então não é uma produção que acontece só dentro da cultura hip hop. Ela está permeada, ela permeia a sociedade. E é por isso que ela nos afeta diretamente, porque ela está. E, portanto, ela é, porque ela está, e ela atinge, e é isso aí. É isso. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, meio que uma inconfidência, pegando o que ela falou, pegando o que você falou, pegando o que a Doris falou. Por favor, briguem comigo. Se tiver errado, vocês podem brigar. Pode comigo, deixar. Não tem problema. Pode Ele deixar. já fez uma cara de tipo. São três Vai ser. Agora vai ser polêmico demais. A culpa meu no Deus do cartório. céu. Lá Olha vem. o corte aí, gente. O corte aí. Tem uma artista brasileira que eu gosto muito. Meu amor, você sabe que eu gosto por causa da questão artística, tá? Que é a Anitta. Uhum. Né? E tem basicamente dois momentos da carreira dela que eu acompanho, que é o momento do Bang Bang e do momento com Tropicquilas, que Isso, são um grupo de São Paulo. São Paulo. Essa música ela fez com Tropicquilas, eu esqueci o nome, que é incrível, incrível. Eu falei, caramba, que peça de arte bacana. Mas o Bang Bang me chama muita atenção. Primeiro que eu guardo uma relação, não tem nada a ver, mas eu consigo estabelecer uma relação com o que a Beyoncé faz. Naquele I'm a Singularity. Né? Tá dançando as três meninas, que é em preto e branco, as três dançando, basicamente performando, dançando. E quando eu assisti o Bang Bang da Anitta, na hora eu falei, caramba, mas isso parece Steve Harris, como arte, do que está desenhado ali no clipe. Depois eu fui ver o catálogo e realmente, se eu não me engano, é uma empresa britânica que faz arte. Então você estava ali vendo o desenho e falei, cara, isso não é. E de fato olhando, meu amor, você sabe que eu estava vendo a arte. Né? Eu vendo que basicamente ela está dançando muito, né? Mas eu vejo, caramba, mas parece Steve Harris. Steve Harris é um baita artista estadunidense, né? E a Anitta, e tem um terceiro momento da Anitta que me chamou muita atenção, que eu falei assim, caramba, tá lá. Era quando ela foi subir no Met, ano retrasado, se não me engano, no Met Gala. Né? Porque o Met Gala é o Met Gala. Por que eu tô falando disso? Porque ela provavelmente é a artista brasileira hoje que mais representa, né, a mulher brasileira, o som de uma mulher brasileira, com a autenticidade que ela tem, e que transita. Ela não é uma cantora de rap, claro que não é uma cantora de pop, então eu considero ela um trabalho de pop, não de rap, mas mas que dialoga. Ela veio do mundo do funk, Ela circula. Ela circula, ela tá gravando
E tá circulando. Ela traz um rapper dos Estados Unidos para gravar essa música com Tropicquilas, Ela é braba. né? Então, que é Vai Malandra, lembrei a música, que é incrível. Eu falei, Sim. caramba, que música incrível, Uhum. né? E como é que vocês enxergam ela como uma mulher absolutamente empoderada, né? Que transita de fato na alta, que construiu uma carreira pensando na projeção internacional, que ela conseguiu isso. Uhum. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Inegável. Hã? Inegável. Inegável. Ela conseguiu. Ela conseguiu isso. Uhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Corre o risco dela ser nossa nova Carmen Miranda? Eu acho que ela já é, gente. De verdade, ela já é. De fato e por direito. Você nunca vai escutar uma música da Anitta em que ela está submetida ou chorando por algum homem. Todas as músicas dela são sobre como ela é importante, relevante, e ninguém pode tocar a personalidade que ela é. Uhum. E o impacto que ela tem a nível global é gigantesco. E ela quebrou a régua. Então, quando ela vem e quebra essa régua, ela abre um universo de possibilidade para as que vêm depois dela. Ludmilla, Sim. Luísa Sonza, Tashi Tracy. Ela traz esse universo e diz assim, olha, adentrem. Pablo Vittar. Eu espero que outras do universo hip hop consigam atingir esse alcance. Como falei, Duquesa, que tem um potencial gigante, a Júlia Costa, que é essa rapper que ela traz uma orientação diferente para o universo feminino jovem, que ela é uma garota Uhum. com 20 e poucos anos ali, num processo de conscientizar adolescentes mesmo, porque se você pegar a periferia transa e transa desde muito cedo. Então, falar disso abertamente, conscientizar essas garotas é uma coisa, é um processo importante. E ela faz jus a esse posicionamento. A Anitta é grandiosa, talvez em muitos momentos os nossos pensamentos enquanto cientistas, pesquisadores, não vão de encontro à representação e à representatividade que a Anitta causou em alguns momentos da história dela, mas a gente vê que ela vem se corrigindo e se abrindo para aprender. Na pandemia acompanhei ela firmemente e vi a surpresa dela quando ela trazia grupos de aquilombamento e quilombos de diferentes partes do Brasil para conversar, e ela ia aprendendo coisas em tempo real e o susto que ela tomava, porque de fato ela não sabia que aquilo era daquele jeito. Então eu imagino que desde 2020 para cá, essa mulher tem levado muitos tapas na cara para acordar da realidade brasileira e se reposicionar enquanto uma mulher negra de pele clara no Brasil, porque tem um texto que eu acho que é vocês vão lembrar talvez do Munanga. Eu acho que é isso, que ele fala a difícil tarefa de identificar quem é negro em países como o Brasil. E aí outros pesquisadores que vão fazendo essa análise, é muito difícil mesmo você identificar quem é e quem não é. E ela está nesse processo de descoberta de origens, raízes, ancestralidade. Eu acho importante, porque a Anitta é uma potência brasileira que tem muito poder na fala e no posicionamento dela, e é por isso que é importante mesmo que ela esteja nesse processo de desconstrução enquanto ser humano, porque ela influencia a geração que segue ela, e ela tem uma geração de seguidores muito grande, que trabalha realmente para manter ela no lugar que ela está. E tem uma questão ainda na pauta Anitta. Alô, Anitta, um abraço aí para você. Te adoramos, querida. Tem uma Ou questão. não. Ou não. Vai chegar agora. E tem uma questão da Anitta que ela tem uma questão que me chamou muita atenção na trajetória dela. Olha que a pauta do hip hop, já estamos na Anitta, voltamos. A gente vai e volta, o hip hop é isso. Mas que ela é uma mulher de matriz africana, né? Ela professa uma religião de matriz africana, né? E vira e mexe, sai a notícia na mídia. Anitta perdeu 500 mil seguidores ao falar na rede social Ela é candomblessista, né? Então isso também mostra um pouco
desse racismo, dessa intolerância religiosa que Um existe, racismo né? religioso. Do racismo religioso, porque nas músicas dela, até onde eu lembro, ela não fez como o Tim, que gravou um disco sobre questões racionais e tudo mais, Uhum. né? Então ela não tem um disco religioso, mas ela sofre também um pouco dessa questão, né, do racismo religioso tão presente no Brasil, em especial para as religiões de matriz africana. Mas fala, comenta. Ai, não, eu prefiro que a gente fale. Fala aí. Por favor. Assim, tentar colocá-la como Carmen Miranda, sei, né? Não, mas deixa eu Mas fazer. só não. Foi uma crítica, tá, minha pergunta. É. Deixa eu reposicionar a pergunta. Então tá. Tá, na verdade, quando eu falei da Carmen Miranda, eu não expliquei bem e é bom dizer. Quando eu disse a Carmen Miranda, é no sentido dela, porque a Carmen Miranda foi De sempre... relevância internacional, você fala? Não. Eu tô falando... De levar mesmo. Não. Não? Então. Então vamos Então, lá. ninguém vamos entendeu. explicar. Então vamos te explicar. Porque a Carmen Miranda, ela era um símbolo fora do Brasil, era reconhecida, mas não era isso tudo aqui dentro. E tinha muitas críticas a ela. Uhum. Eu tô falando desse lugar. Tá. Eu tô falando desse lugar. Aí a minha pergunta é, corre o risco da Anitta chegar nesse ponto? Porque a Carmen Miranda é uma portuguesa que fez uma caricatura do Brasil e levou isso lá para É fora. isso que eu ia falar, ela nem é brasileira. E ela tinha muita crítica aqui dentro no mercado interno. Sim. Tô falando disso. Tá. E a Anitta corre esse risco? Ou seja, eu vou melhorar a pergunta. Isso. A Anitta, ela corre esse risco? Ou seja, ela tem uma transição de carreira internacional, fez uma carreira internacional. Eu lembro de um jantar que eu fui no Museu da Manhã. Um jantar pequeno, foi oferecido pelo governo dos Estados Unidos, esse jantar. E aí tinha lá umas 200 pessoas convidadas. E de repente o cônsul dos Estados Unidos falou assim, ó, temos aqui uma apresentação, vamos ter uma apresentação hoje aqui. A Anitta vem, toca 2 músicas e sai. 3 músicas. Foi super legal, tipo assim, pô, Ok. tá num lugar com 200 pessoas Entendi. de repente devem tocar. Mas também você tem uma questão de tem uma relação ali dela já construindo, porque ela queria, né, ela é brasileira, tem que passar para ali para ter uma boa uma relação positiva ali com o consulado e tudo mais. Não sei se isso existe ou não, mas é inteligente, vamos dizer, na minha Isso. opinião. Então a minha pergunta é, ela caminha para isso? Eu não vejo tantos sinais, mas será que ela, em um dado momento, ao mesmo tempo eu vejo a imprensa batendo muito nela também. Uhum. Tem muita crítica com relação a ela, muita crítica. Então a minha pergunta da Carmen Miranda é um pouco estabelecendo essa correlação de você ter uma projeção internacional muito forte no exterior e começar a ter muito questionamento na base interna. Uhum. Aí eu vou fazer a pergunta agora para você. A Anitta é a nossa próxima Carmen Miranda? Não. 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 A pergunta é mais difícil. Ela é enrolada. A pergunta é enrolada. Porque eu acho sim que vão bater por essa questão mesmo de todo mundo De ego, gostar tal, de de falar, mesmo, isso, sabe? Mas não creio que tanto nesse sentido. Tá. Ela, para mim, numa questão profissional, ela foi genial. Genial, né? Ela sempre quis estar para onde ela está indo. Isso. Aonde que eu vou entrar? Tá, vou entrar pelo funk. E não necessariamente eu quero levar o rótulo de ser funkeira. E parece que a gente às vezes não consegue perceber, mas isso sempre teve claro para algumas pessoas que foi uma porta de entrada. Entendi. Eu preciso me Na mostrar música. na música. A música. Eu preciso me Desde a mostrar. gaiola. Desde a gaiola. Desde a E gaiola. aí, primeiro veio a Ludmilla, tá? Não é a Anitta. O problema é que a Anitta conseguiu dar o salto estratégico que a Ludmilla não somente conseguiu. agora. Não, tá conseguindo agora. Isso. O mal da Ludmilla, desculpa, Ludmilla, o mal dentro do meu ponto de vista, porque é lógico, a gente sempre O mal tá com respeito. querendo entender né, como é que essa engrenagem do mercado fonográfico funciona. Poxa, mas se ela estava no samba, ela podia, acho que, ter ido já direto por isso daí. Ela não precisava ter vindo pro funk para agora querer ir pro samba de novo. Uhum. Ela já estava lá. Eu acho que ela conseguiria, de uma certa maneira,
ter também já alcançado há muito tempo. As duas gostam da Beyoncé, as duas Sim. têm o mesmo estilo da Madonna, Uhum. e por aí vai, porque a gente, lógico, a gente faz meio que um espelho do que está acontecendo lá fora, que tem mais a ver com o trabalho que eu estou aqui. Então eu vejo assim, a Anitta é uma mulher que é empresária. Sim. Tanto é que agora Das ela mais chegou num bravas. ponto que é o que ela está fazendo. Se eu tiver que fazer um videoclipe falando que eu sou do Candomblé, eu vou fazer. Uhum. Se eu tiver que ir num lugar que parece que não faz sentido nenhum para os meus seguidores e só cantar 3 músicas numa reunião, vamos dizer assim, privê, só para o cara que é do consulado, 200 pessoas, não faz sentido para você, mas muito para mim, para eu continuar. E você vê, pô, o jeito que ela fala inglês fluente, o jeito que ela fala espanhol fluente, pô, a mulher só deve ter feito isso. Eu estou tentando falar inglês fluente já põe há um tempão, mas é a meta, é o objetivo, é o trabalho dela. Então, nesse sentido, eu acho que assim, Impecável. cara, foi e não se parou pelo, né, os questionamentos Uhum. externos, seja de quem for. Tanto é que ela quer modificar o rosto e não sei o quê, mas continuo sendo eu mesma. Eu quero, sempre quis, é uma coisa que é minha, as pessoas não têm que ficar, sabe? Então, eu acho que nesse sentido de que ela consegue tá alcançando o que ela quer e ao mesmo tempo agora colocando o que ela se sente bem, ela não vai ter essa coisa da mídia Uhum. batendo igual como se fosse Carmen Miranda, Tá. sabe? Porque vai chegar um momento que vai cansar, vão ter que deixar ela, porque ela não vai parar, sabe? As pessoas às vezes falam, poxa, tava no funk, agora não sei o quê. Ela fez, né, o COP 30 Uhum. cantando, poxa, música popular brasileira com uma voz, cara, COP 30. porra, Com o entendeu? com o príncipe da Inglaterra, futuro rei. Poxa, gente, então, tipo, amigo, ninguém me para, não. Pra Então, isso, é claro que são duas mulheres icônicas, né? sim, A Carmen Ícone. Miranda e a Anitta, isso, óbvio. agora, São muitas mulheres, duas mulheres icônicas, duas mulheres assim né? Mas eu também, do meu ponto de vista, eu acho que acho que a Anitta, o que diferencia a Anitta da Carmen nessa perspectiva é que ela ainda está muito conectada às questões aqui do Rio, a questão do Brasil, ela tá muito e tem uma coisa legítima ali, né? Porque ela é É, brasileira. porque ela é brasileira, Porque mas ela não está é imitando uma brasileira. ideia, uma perspectiva, de uma isso. projeção de uma ideia, de uma identidade brasileira que Não é foi, ela não artificial. foi, isso, não foi criado, né? É, Às vezes a gente tem isso. A Carmen Miranda tinha que ficar mesmo com aqueles negócios na Aham. cabeça, porque o Brasil é tropical. isso. E na verdade a Anitta não, ó, eu quero isso, então vou fazer desse jeito, vou fazer. E tudo acaba tendo conexão. Sim. Você vê que não é uma coisa que assim, agora eu tô lá no samba, tô me vestindo de outro jeito, eu vou pro funk, vou me vestir de outro, canto de outra maneira. Não, ela só foi mesmo na onda, ela surfou, e quando você vê, ela tá no COP 30. E tá no México, no Agora contexto. eu quero falar. Agora fala aí, a Anitta. Agora que O tema polêmico. Eu com as mulheres do hip hop discutindo a Anitta e Carmen Miranda. Então, assim, Vamos eu lá. já vou começar falando assim, eu não consumo Anitta. Ok, Anitta ok, é ok. uma música que eu não consumo. Perfeito. Então, quando eu ouço a Tatá, né, falando, né, que é uma mulher mais jovem, de outra geração, Uhum. e aí quando eu quero entender alguma coisa, né, que já tá fora, assim, dos meus cocos, né, e aí eu procuro lá o meu consultor, Sim. que o meu filho é muito mais essa vertente do trap, né? Uhum. Ele toca muito mais, enfim. E aí, como pesquisadora, eu vou coletando, né? A gente vai coletando Claro. dados, vai coletando elementos para poder fazer as análises e tal. Então, assim, eu realmente não sei como está a trajetória dela de lá para cá, mas Uhum. como uma educadora, né? Como eu já me posicionei aqui, uma educadora, sabe, que se pretende progressista, que se pretende trabalhando para uma educação que seja de fato emancipatória. Sim.
para mim, a Anitta, ela é realmente, assim, não tem como negar que com a mentalidade, enquanto empresária, né, enquanto uma mulher que planejou se projetar e ter a projeção que tem, realmente, nesse ponto de vista, eu considero que ela seja bem-sucedida. Uhum. Mas com relação à responsabilidade, vamos dizer, que isso traz, como a Tatá falou, ela é uma influenciadora. Ela traz uma representatividade. Mas de que representatividade estamos falando? Uhum. E aí, quando eu me lembro, assim, lá, sei lá, isso deve ter uns 10 anos talvez atrás, eu fui, durante 15 anos, eu fui orientadora educacional numa escola municipal em Belford Roxo, de só primeiro segmento. Então, nós tínhamos alunos de entre 5 e 12 anos de idade. E aí eu me lembro que teve uma festa na escola, eu não me lembro exatamente, mas se era festa das crianças, se é aquela cultura escolar, de datas comemorativas de escolas e tal. E aí uma das professoras, enfim, sugeriu, que sempre tem aquelas apresentações de criança que, assim, sinceramente, a gente tem vários problemas com isso. Esse adestramento, assim, eu vou usar esse termo mesmo, feio, mas assim, é da forma como eu vejo. É totalmente diferente, como eu estou falando, como eu vejo a forma como o hip hop, por exemplo, os elementos do hip hop, que sejam trabalhados, eu chamo inclusive de metodologias, né? Metodologias realmente de ensino, didáticas, da forma como eu vejo, de que maneira isso possa ser trabalhado, eu vejo totalmente diferente de você pegar as crianças e simplesmente coreografar uma música Entendi. e essas crianças fazerem uma apresentação para os pais e acabou aí, sabe? Então, assim, e aí o que na época foi um incômodo muito grande para mim, era assim, e era uma turma de 5 anos e tinha uma menina negra retinta mesmo e com deficiência. E aí, como eu falei, como eu não consumo, eu não vou me lembrar muito bem, não sei qual o nome da música, mas não me lembro. Mas era alguma coisa assim, era uma narrativa tipo assim, estou chegando na festa e as meninas todas estão me vendo, estão com inveja de mim, sabe? Eu que vou ficar com o cara, sabe? É uma ideia que para nós, assim, que estamos, enquanto mulheres, sabe, lutando contra uma sociedade, sabe, contra um patriarcado, que traz uma ideia, por exemplo, sabe, da gente quebrar determinados tipos, sabe, de estratégias para nos dividir, como, por exemplo, essa questão da competição. Então eu me arrumo para ir à festa, porque eu quero me divertir, eu como mulher, eu sinto que eu tenho direito de me apresentar da forma, né, que eu queira, sem que ninguém venha se achar no direito, né, sabe, de me importunar sexualmente por conta da forma como eu me visto, da forma como eu me posiciono, ou eu vou me arrumar para ir para a festa para que as outras mulheres que estão lá, os outros meninos que estão lá, me vejam como esse exemplo de uma mulher que tem essa liberdade ou como uma mulher a quem elas têm que invejar, porque vai ficar com cara mais... Entende? Então, aí dessa época, e aí eu tentei argumentar e tal, né? E falar do impacto que isso poderia... Se isso não for conversado, até que tenha realmente... Porque as músicas existem, elas estão aí. Nós estamos... Como eu falei, eu não consumo determinado tipo de música. Determinado tipo de programa, mas às vezes eu vou almoçar no lugar, tá lá o programa sensacionalista, a TV tá ligada, eu acabo consumindo aquilo indiretamente. Mas hoje eu sou uma pessoa que já estou numa altura da vida e já desenvolvi o senso crítico, para que aquilo dali eu não vou absorver aquilo ali criticamente, eu vou ver a notícia, a forma como ela está sendo apresentada e vou problematizar. Eu não vou simplesmente consumir aquilo ali, como a Ed mencionou, por exemplo. Eu estou fazendo um curso lá na Maré, né? Na Maré. Então, assim, a forma como me impactou aquela operação e a repercussão dela, né, como uma pessoa que vai para aquele território, né, e tem uma visão totalmente diferente daquelas pessoas, é uma visão diferente de quem está exposto somente a essa mídia o tempo todo e sem problematizar, como vai ler aquilo ali, né? Vai ler as implicações daquilo ali. Então, assim, o que me preocupa, e aí voltando na questão de eu fico tentando entender, o meu filho, por exemplo, ele tem, sei lá, 100 mil pares de tênis. Lógico que isso é exagero. Mas, assim, aí uma vez a gente estava conversando e eu falando para ele, filho, se eu fosse escrever um livro para você, sobre você, só os seus tênis já iam dar
capítulo. E aí ele começou a me dar toda uma aula sobre a importância dos tênis dentro da cultura hip hop. Aí passou, fiquei com aquilo registrado. Aí teve uma exposição maravilhosa no CCBB, Ancestral, acho que é o nome da exposição. E aí eu chego, e aí eu escolhi a visita mediada. E aí, quando eu chego, a mediadora começou a me mostrar lá e começou a comentar um quadro de Heitor dos Prazeres, Sim. e mostrando como ela explicando que ele começou como jornaleiro e eles não calçavam, né, para os negros escravizados não usavam sapatos, né? E aí ela mostrando aquela pintura dele no início do século, porque como ele começou como jornaleiro, ele fazia entrega dos jornais, ele não tinha sapatos. Então ele fazia questão de, nas pinturas dele, colocar os negros com sapatos, aqueles sapatos cheios de detalhes, tudo, porque o sapato passa a ser um objeto que tem valor. Com certeza. Então não é só um tênis da Nike, não é Exatamente. só sabe? É algo assim, é um objeto, É uma mas que adquiriu um filosofia. valor simbólico muito grande para esse negro que não tinha nada. E assim, eu sou uma mulher, né, eu nem falei disso, mas assim, eu sou uma mulher da Baixada Fluminense, eu sou nascida e criada ali, ainda habito esse território, né? Eu assim, era uma criança que, socialmente falando, dentro daquilo que estava desenhado socialmente para mim, não era para eu ter um curso superior, não era para eu ser hoje uma mulher que ocupa um cargo superior dentro de uma instituição federal. Sabe? Foram realmente muitos obstáculos que precisavam ser superados para chegar a esse lugar. E os meus filhos também. Esse meu filho que é DJ, nasceu em Belfor Roxo. Eu ainda não era uma servidora pública federal. Então, assim, para ele hoje ter esses tênis também é uma conquista. Adquirir esse valor assim, não, eu posso ter isso aqui porque o capitalismo me negou isso aqui, mas eu com a minha trajetória, com o meu trabalho, posso possuir isso, não objeto pelo objeto, simplesmente. Não é aquela coisa assim do ter em detrimento do ser, sabe? Sim. O principal valor primeiro tem que estar em mim, em quem eu sou. Mas assim, eu consegui, apesar de viver numa sociedade que nega oportunidades, como a Tatá já falou, eu consegui adquirir isso. Então, assim, toma sistema, sabe? Eu consegui, apesar de você, né? Eu consegui adquirir E aí a gente foi percorrendo a exposição, né? Voltando na exposição. Aí lá no final da exposição, tinha as joias de crioula. Aí ela falando das mulheres, né? As escravizadas de ganho e tudo. E que às vezes juntavam dinheiro até para poder conseguir alforriar outros escravizados. E elas também faziam essas joias, né? Eu mandava fazer e tudo. E assim, trazia muitos elementos também, búzios, sabe? Tinha todo um desenho que remetia a uma ancestralidade africana. E aqueles objetos também ali para elas não eram apenas joias, não eram apenas metais preciosos. Tinha esse. E aí, cara, eu falei, gente, que viagem, olha. Foi lá nos tempos coloniais para poder chegar aqui agora. E eu, como pessoa anticapitalista, né, que eu sou, né, quando eu me coloco assim, né, e eu me coloco como anticapitalista nesse sentido assim, de uma lógica de valores de uma sociedade que a gente acaba adquirindo. E não assim, não dizendo que o artista tem que ser um abnegado, né, que não tem que possuir nada e tal, mas é o que eu estou dizendo, ele tem que possuir, mas não ser possuído por aquilo que ele detém. Então, se por um lado eu entendo que a Anitta é uma mulher bem-sucedida, mas dentro dessa lógica capitalista, mas eu me pergunto também até que ponto ela não acaba confirmando com essa projeção que tem. E aí, para vir para acho que coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, é aquela coisa dos algoritmos, eu não sei por que razão me apareceu um clipe de uma música dela. Não sei até se foi com esse grupo de São Paulo que você trouxe. E aí, era só com a compressão. Aí, eu vou me lembrar da letra. Porque eu fico, gente, tira isso. Eu falei, tira isso. Sabe? Então, eu fico me perguntando até que momento, até que ponto, né, uma letra de música de uma artista que está projetada internacionalmente, tudo, até que ponto uma letra que se resume num só com a compressão pode acrescentar. Então, assim, aí eu Dodge particularmente, sabe?
não, por exemplo, não usaria essa música jamais, Claro, no contexto claro, nem da educação claro. formal, nem Isso. informal. Ou não formal. E eu penso que não é impossível, sabe, aliar tanto essa questão, como eu estou falando, de você ser um empresário, de você ser, né, um artista, de você não ser um abnegado, de você conseguir ganhar dinheiro com a sua arte, que é super legítimo, mas também pensar nessa responsabilidade que eu tenho diante dessa Claro, sociedade, claro. sabe? Então, nesse sentido, assim, Anitta, Não tem nada a ver com você. sabe, eu né? não conheço você, assim, sabe? É Não, isso. entende? Não estou aqui, mas estou falando do ponto de vista como educadora, Claro, inclusive. E como consumidora de arte. sim. Como eu falo, por exemplo, me perguntou por que hip hop, então eu me identifico com hip hop porque hip hop para mim está para além de um movimento artístico. Uhum. É um movimento artístico, sociopolítico, cultural, né? É isso aí. E que, assim, como educadora, assim, a questão principal, a importância principal que o hip hop tem para mim é esse potencial de transformação social e, assim, para melhor. Perfeito. Então acho que até sobrevivi a pergunta da Anitta, né? Sobreviveu. Sobrevivi a Por pergunta da Anitta. pouco. Por pouco. Por pouco. Quase. Vi aqui tive que dar uma ninja aqui. Cuidado com a pauta que tu É, pretende perguntar mas agora, sobrevivi. tá? Ótimo. Olha só. Assim, quando a minha esposa assistir em casa, eu falo, ainda vou tomar um puxão de orelha. É, ele vai falar, vai malandro. Vai malandro agora! Toma! Toma tua vai malandro pra tu ver. Então, assim, vamos antes de entrar na Frente Nacional de Mulheres para Hip Hop, que é importante a gente falar desse assunto, claro, Com né? A gente estamos certeza. aqui para falar sobre o assunto. Mas eu queria só pegar numa fala de vocês, e lembrando que o movimento, que me corrijam também se eu estiver falando alguma bobagem, mas o hip hop surge nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo. E vamos falar do bling bling, porque... Vamos falar do bling bling, então. Vamos falar do bling bling, porque assim, nesse contexto, e você vê também no Brasil vários artistas, né, ostentando, trazendo, a gente está falando da Anitta aqui, né, de vários aspectos do consumo, da ostentação, do carrão, do relógio, do cordão de ouro, do tênis ultra. Então tem uma questão da cultura do hip hop também passa por isso. Não é o principal, mas também passa por isso. Como é que vocês enxergam esse fenômeno do bling bling aí? Não sei se tem esse nome aqui no Brasil, mas lá fora é um nome que é mais conhecido. Como é que vocês enxergam isso? Como é que isso afeta na cultura do hip hop, em estilos, gêneros? Como é que vocês estão vendo isso? Primeiro, o hip hop não começou lá mesmo nos Estados Unidos, não. Ah, isso eu A perguntei. polêmica toda é porque, na verdade, Lá vem. na Jamaica, né? Você é Jamaica? Olha, nem eu É, sabia disso, né? Mas é porque, Nunca nem ouvi falar. é como a gente está falando, tudo que caiu na mídia, aí acaba levando essa coisa. Ué, então foi o primeiro. Leva um marco histórico. E aí, Caramba, sim, nem sabia tudo sobre verdade. Jamaica. acaba dizendo que começa lá, porque realmente Sim. aí vem Correx, sendo o pai da mídia, junto com a irmã dele, para poder também Cindy. da Cindy fazendo todo essas festas. E aí depois vem a ficar bambata com Sim. essa coisa. Olha, a gente precisa fazer com que as gangues resolvam não brigar mais entre si, porque na verdade é um momento que os Estados Unidos está recebendo toda a questão de armamento, de drogas, igual como a gente aqui. Então, poxa, a gente precisa aí preservar os nossos irmãos, as nossas mães que acabam sofrendo por causa disso. Parece que a gente não faz outra coisa a não ser vender droga e um matar o outro. Um mata o outro, sim. Então, isso que acabou dando notoriedade. Mas começou na Jamaica. E aí depois a gente deixa Legal. pro pessoal, por favor, também vai lá no Google Internet. e vai saber. Agora, falando, né, na questão, é igual o bling bling, ou para mim Cultura. como é que é o trap, é ostentação, né? Cultura Na da verdade, a gente ostentação. aqui fala rap ostentação. Eu sempre acho que tudo é mídia. A gente consome muito que é de fora. Lógico que tudo aqui no Brasil depois acaba tendo todo um gingado que os outros países não têm. Não tem. Ainda mais na questão do hip hop, a gente vai misturar outros estilos. Se você vai para o Nordeste, poxa, você vê quanto a questão do repente e tudo mais. Então,
a gente também tem essa coisa de mesclar, né? Acho que o Marcelo D2 deixou muito claro isso, Deixou de legado. ter o movimento hip hop, tendo o samba, entendendo como a gente está dizendo, é a nossa base, a nossa raiz, a gente também junta, porque o rap, o hip hop, ele é essa questão. Olha, a gente não está criando nada, a gente reproduz, melhora e vai vendo nessas experiências o que pode dar aí do melhor, né? Então, vem, acho que por uma questão de geração, porque realmente o mercado fonográfico está colocando isso para que a gente possa ver, e daqui a pouco, tenha certeza, vai passar. O trap. Sim, Então você acha que o trap. Mas ainda tá em alto o trap. tá em alta, porque ainda tá na geração que curte isso. É até engraçado quando eu vejo a nova geração até fazendo trabalho de boom bap, porque às vezes eles gostam de Uhum. fazer. Então, você vê que ainda tem mais ou menos essa influência. Mas é estilo de música. Uhum. E isso é por geração. Então, daqui a pouco, o trap também vira old e Uhum. vamos ver E aí qual é a surgem outras nova. E coisas. é assim, como ela falou, no sertanejo. Pô, sertanejo universitário. Aí todo mundo também Tem até pergunta. o trapnejo, cara, que eles misturam Trapnejo. sertanejo com Aí trap. até me perguntou, você gosta de sertanejo? Sim, mas eu gosto lá de... Sertanejo raiz, não o Rico, sertanejo milionário, sei lá o universitário. quê. Vamos lá para aquilo lá. Roberta Renato Miranda. Teixeira. Roberta Miranda. Não me vem com o que tá agora. Mas é isso. Cara, é a época. Música é sonho. As pessoas cantam aquela realidade que elas desejam viver. Porque Uhum. você tem vários MCs que fazem trap que não acessam carro, mulher, porque não são Uhum. entendidos, lidos como bonitos, atraentes, Uhum. com alguma prática de referência, não podem comprar o tênis novo, não podem acessar a roupa da Balenciaga, que seria o padrão de lixo, de roupa lixosa. Então, é isso, as pessoas cantam a realidade que elas desejam viver. E o que a periferia gostaria de acessar? Gostaria de ter um carro blindado, para entrar na favela sem o risco de... sem ter que baixar os vidros do carro para entrar com segurança? Gostaria. Eles acessam? Não acessam. A menina loira de olhos azuis, que é lá das músicas lá do Racionais, né? Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Então, assim, a gente acessa a mina loira, o cara loiro? A gente não acessa. A gente quer acessar? Alguns de nós querem acessar sim, porque é um sonho, é uma idealização, é um símbolo de poder, de potência. Então, essa garotada que precisa desse processo de educação formal e não formal, seria uma maravilha se a gente tivesse dentro das escolas disciplinas de educação financeira, inteligência emocional e hip hop, porque a rima salva e liberta. Tem um monte de garotinho agora abraçado com a timidez e a ansiedade, se sentindo invisível dentro da sala de aula, isso é uma realidade, que quando descobre o rap, vai encontrando as vertentes, diz, não, isso aqui eu sei escrever. Os meus desejos de ter um carro, uma mulher, ser visto, levar minha mãe para passear na Europa, conhecer a Disney, sei lá o que mais se passa na cabeça da garotada, e pega de jeito emocional, porque são pessoas que não são presenteadas no Natal, não existe Dia das Crianças, não sabem se vão almoçar hoje. Se não tiver o lanche da escola, às vezes ficam naquele dia sem comer, porque a escola faz parte do sistema de nutrição dessas crianças. Então está totalmente invisível. Encontra na música, no drill, que é a música sobre crime, né? Tem a batida drill e tem a batida trap. O drill enaltece o crime, o trap é a ostentação. A gente tem que ir separando essas batidas aí.
e cada um vai contando a sua realidade. Às vezes o garoto nem tá no crime, mas ele tá escrevendo música sobre o crime porque é a realidade dele. Porque para ele, se um CV da vida abraçasse a causa dele e lançasse a música dele e injetasse dinheiro na vida dele, talvez ele, a mãe dele, as irmãs dele, as tias dele, a avó dele teriam que comer. Porque muitas das vezes o pai já foi há muito tempo, o avô nunca existiu na conta da história e ele não tem referência de masculinidades não tóxicas. A referência de masculinidade é o crime dentro das periferias, dentro das favelas. Então, assim, julgar e colocar o trap, que faz parte, que é o filho sem pai do rap, como uma coisa negativa socialmente, sem fazer uma leitura crítica, aprofundada, de por que essa garotada está escrevendo e pensando dessa forma. O que faz eles desejarem ter esse olhar cativo para a criminalidade e para a ostentação, para a desvalorização da mulher e para o dinheiro ser uma referência de eu existo, eu sou alguma coisa a partir disso aqui. Na verdade, é muito triste a gente saber que dentro das periferias e favelas, as pessoas se apegam a esse tipo de linguagem e discurso, porque, na verdade, nas escolas elas são invisíveis. Elas estão apagadas. E tem uma galerinha aí, gente, que termina de comer sem nem mastigar e nem engolir, nem sentir o sabor da comida, para voltar para a fila da merenda da escola, porque ele tem que comer de novo, porque é a última refeição. E aí, se o porteiro da escola ou a tia da cantina for legal, ele pode subir o muro dessa escola e esperar que essa tia leve os restos para ele levar para a mãe dele, para a família dele. E aí a gente não pode se colocar no lugar de criticar ou de criar esse desafeto dentro do movimento e dessas vertentes que vão aparecendo e vão desaparecendo, como se elas fossem, na sua totalidade, ruins. Elas são aparições e sintomas de um sistema adoecido que nega para essa garotada tudo. Eles não têm acesso a nada. E às vezes até o grupo comunitário que faz lá a arrecadação de brinquedo e chega para a garotinha de 7 anos com uma boneca e ela pensa, o que eu vou fazer com essa merda? Eu já vou passar o dia todo segurando a minha irmãzinha de 2 anos no colo. Eu queria era a maquiagem da Mari Mari, da Boca Rosa. Por quê? Porque é a realidade que ela está inserida. Isso seria uma dinâmica de poder, isso seria uma satisfação. E eu falo isso porque eu tenho uma amiga que participa desse projeto social e o que a garotada pede de 7 a 11 anos é poder ter uma maquiagem que elas viram no vídeo do YouTube, uma outra garota branca que tem acesso a todas essas coisas se maquiando, maquie-se comigo. E elas não têm. Elas não podem acessar, não existe dinheiro para isso. E aí é muito fácil a gente atropelar essa leitura crítica e dizer assim, mas não é só trabalhar? Porque assim, tem pessoas que trabalham 8 horas para ganhar 12, mas tem pessoas que trabalham 16 horas e não conseguem chegar no final do mês nem com um salário mínimo. E aí a gente tem a galera que cata latinha na rua e que vive essa realidade dura de voltar para casa com um peso gigante, às vezes ser até roubado no meio do caminho por outras pessoas que também trabalham com isso, que também trampam isso, que são os atravessadores e tudo mais, e não conseguir, e trabalha mais do que aquele que trabalha bem menos, que tem um impacto social bem menor, que não está fazendo um serviço social que é importante. Você vai lá, você limpa as ruas, você evita que os bueiros fiquem entupidos, que esse lixo ele vá para o mar e os animais marítimos engulam e morram, mas que não ganham nada por isso e ainda são vistos com desprezo por nós. Quantas vezes a gente, dentro dessas pautas políticas e sociais, a gente passa e estão as pessoas ali dormindo na rua durante o dia e passa uma série de pensamentos na nossa cabeça. Tipo, será que vai me assaltar? Poxa, eu tô aqui trabalhando, essa pessoa ainda tá dormindo. Porra, imagina você morar na rua. Você não vai dormir de noite, galera. Não dorme. Então, de dia, você se sente mais seguro porque as pessoas estão andando por você. Para você descansar. Sei lá, são todas essas problemáticas que quem escuta, que quem não escuta,
por ter esse sistema de referências e ter esse acesso, né, a uma crítica social de o estilo de música que eu não quero que o meu filho ou que eu não quero ter acesso, olham e dizem, porra, isso aqui é só crime, só bandidagem, essa galera não presta. Não, essa galera não acessa aquilo que eles produzem como linguagens afetivas. Eles não acessam. Mas é o sonho deles acessarem, porque se eles acessarem o carro, a mulher, o dinheiro, a viagem e mostrar para as outras pessoas, elas passam a existir. Porque também, quando você... quem não tem a questão da racialidade atravessando os seus corpos e a herança familiar, ancestral, que está assim, livre dessa questão racial no Brasil para si, não consegue entender como é você ter que crescer e aparecer para o outro para você sentir que você existe. Não consegue entender mesmo, não Você acessa percebe a isso. perversidade que tem, né? Não. Porque na verdade não é, sabe, é um desejo que na verdade ele é colocado em você, né? Não é uma coisa, é porque as pessoas, não, é porque existe um sistema social que faz com que elas pensem assim, não, eu tenho que possuir para existir. E aí Infelizmente. você até falando, aí eu volto na questão do hip hop, né? Porque Fanon diz, né? Falar é existir absolutamente para o outro. Aí você está até dizendo dessa criança, desse estudante que está dentro da escola e sendo silenciado. Foi só um muitas exemplo vezes, genérico. né? Então, eu como piso no chão da escola, enfim, É tem isso até as minhas mesmo. experiências também. Eu estava até me lembrando de uma vez que eu desenho também, né? No ano passado eu participei de um mutirão de grafite, comecei finalmente, né? Por conta dessa coisa do estudar para ser alguém, que é o que eu ouvia na minha família, né? Eu fui deixando de escrever os meus poemas, fui deixando o desenho de lado. E aí eu lembro de uma vez que a professora, e assim, matemática, gente, ciências exatas, desculpa, Rocha, mas assim. E O que eu sou de exato? tanto tempo que eu achei que eu era a defeituosa, sabe? Que eu era a incapaz pela a dificuldade que eu tinha, por exemplo, com uma matemática da vida. E para mim, infelicidade, no ensino fundamental, a professora de matemática era a mesma professora de arte. E a mamãe, assim, ela sustentava a gente costurando, fazendo artesanato. Aí eu pegava as tintas dela, né, que ela pintava tecido, fazia pano de prato, essas coisas para vender. E aí uma vez eu comprei uma telazinha assim e fez uma pintura. E aí levei para a escola para mostrar para os coleguinhas, né, eu toda feliz e tal. E aí alguém teve a brilhante ideia de não mostra para a professora, né? Acho que eles pensando que a professora ia elogiar, ia me ensinar. A professora de me ver, sabe, viu? Totalmente indiferente, né? Aquilo que eu estava produzindo ali. Aí já foi uma coisa que, tipo, também veio como um balde, né? Assim, de água fria, né? Fora Com aquela questão certeza. de, você quer ser artista, vai viver do quê? Né? Quem que consegue viver de arte nesse país, né? Como você está dizendo, muitos também, apesar dessa ideia do trap estar ligado à ostentação, mas quantos trappers também não têm, né? Canta uma realidade que, na verdade, eles Não não estão conseguem acessando. vivenciar porque a sociedade, né? Então, assim, eu preciso ter, aí eu volto na questão, eu preciso ter para existir, ou eu tenho direito a existir porque eu sou um ser humano, e, enfim, né? E o meu valor está em mim mesmo, né? E não em objetos. Perfeito. Então vocês que estão aí com esse bate-papo incrível hoje, perpassando por vários aspectos da cultura do hip hop e fazendo uma reflexão crítica, trazendo uma intelectualidade para o processo, uma discussão acadêmica também, formando, compartilhando com vocês um momento super bacana. E aí, vou avançando na frente, deixa eu fazer outro momento polêmico aqui com vocês. Ai, Eu meu adoro- Deus, eu ele adoro esse gosta. momento. Já vimos o perfil. Tem muita diz? Tem. Fala umas diz aí, umas diz assim que vocês possam compartilhar com a gente do que tem rolado nos bastidores, assim, as mais famosas, assim, quais são as diz mais famosas que tem aí no... Ah, eu deixo essa encrenca pra você, Ed. Gente. Você que é a Ed Silva-Sauro daqui. É. Você é Não, a não, pioneira. Eu vou até ser sincera, eu ouço pouco as novas. Tá. Então eu deixo para vocês, que senão acho que eu vou
vou acabar dizendo, isso daqui é o que eu gosto, e não... Então, a diz é basicamente quando você escreve um álbum dedicado a um outro rapper ou Isso. outra rapper, criticando, né, o trabalho, ou tipo assim, desconstruindo aquilo que aquela pessoa posicionou. Uhum. Tem várias, mas eu não saberia citar uma em específico que eu me apeguei ou que eu achei, poxa, essa daqui é legal, essa briga aqui é de gigantes. E é isso. Perfeito. Gente, vamos falar agora da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Uau! O que é a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop? Isso eu vou Vamos deixar lá. pra Ed. Ed, A gente então tá deixando começa com tudo- você falando. Começa aí, Ed. Você também é da frente. Que é isso? A Eu gente tá sei, deixando mas- tudo no seu nome, filha. A Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop é uma rede que desde 2010 faz um trabalho de corte envolvendo mulheres que estão com atividades no hip hop a nível do Brasil, né? Nós começamos com a Luna Rabete, ela é de São Paulo, ela sempre esteve na área de comunicação, então ela fez um site onde ela falou, poxa, se eu vejo tantos rappers aqui em São Paulo, né, lógico, homens, tendo visibilidade, poxa, por que que as mulheres também não podem ter? E por que dessa visão? A Luna também, igual a Sherry Line, ela teve as invisibilidades do trabalho dela. Era rapper, mas era só chamada para fazer back vocal. Pô, no meio de tanta gente conhecida, porque é todo mundo dessa mesma época, né? Racionais, Sherry, Rúbia do RPW, Lady Rap, Roubo dos MC. E, cara, elas não conseguiam nada mesmo, né? De poder estar ali gravando o seu álbum, tendo o seu grupo em evidência, sempre ficando para trás. Então ela lança um site onde ela começa, poxa, as mulheres que eu conheço, eu vou estar colocando nesse site. E foi de uma certa maneira até para ela fazer todo um intercâmbio com outras, né, de outros estados. Aí a gente conhece a Vera Verônica, de Brasília, a Aripória, que também é de lá, de Manaus, enfim, várias manas. E ela pensa assim, poxa, é legal porque você conhece pelo site, através de carta, uma conseguia ir na casa da outra, mas é necessário a gente começar a criar cartas de intenções e a gente se conhecer face to face. Então, ela consegue, através de um edital da Prefeitura de São Paulo, de Carapicuíba, montar o que a gente chamou do nosso primeiro Fórum Nacional, onde só ia ter as mulheres, 2010. Desde então, organicamente, a gente vem fazendo todo ano esse fórum, que a gente consegue reunir aí mais de 200 mulheres. A gente só não consegue mais, por quê? Porque a gente não tem como financiar passagens, hospedagem, alimentação para todas essas mulheres. Cada uma vai fazer o seu corre no seu estado para tentar ir lá com emendas parlamentares ou edital ou parceria, vai conseguir um local, um alojamento para as manas poderem ficar, para poder bancar a alimentação. Quem tem a possibilidade de ir por conta própria e ficar, enfim, né, em Airbnb, seja o que for, na casa de outros amigos, faz isso também para ajudar a quem não, né, não pode, vai ter que ficar no alojamento. E traz com isso conseguir demonstrar todo um mercado de trabalho de mulheres altamente profissionais em tudo que fazem, a parte de produção, de publicidade, na parte de psicologia, de pesquisa, sabe? Porque não é voltado só para os elementos do hip hop. Até falando em elementos, né? A gente tem os 5
criados, né, por Bambata, mas hoje a gente consegue ver outras coisas. Tem o Islã, né? Tem também a questão do Islã. Isso aí. Tem também o sarau, que também acaba fazendo parte disso com a gente. A gente fala que também quem pesquisa e está dentro, fazendo a criação desse conteúdo, né, do hip hop também expõe, como a moda também. Uhum. Então, são outras atividades que estão sendo agregadas a gente. E aí, a gente quer mostrar que em todos eles as mulheres estão presentes. Elas são beatmakers, apesar de todo mundo achar que verdade. só homem. Uhum. Produzem videoclipe, são ali, gerenciam e fazem toda a produção musical e que você não consegue ver, porque é uma, outra em cada estado, mas o mercado não oferece o que realmente tem. Como se falou aqui em DJ, a gente tem DJ também da parte do rap, mas que não consegue sobreviver sendo uma DJ que só toca todo como é que chama? O set delas só de hip hop. Lógico que é DJ, você acaba fazendo a escolha musical para poder tocar, mas ela não pode se ater só a isso, não pode estar dentro de um grupo feminino e ganhar com isso. Então, a Frente Nacional vem dar essa visibilidade, corre por políticas públicas voltadas para a gente, na questão de violência, na questão da cultura, no processo da área de educação, do Mink BR como empreendedoras também, para que se mostre, porque faz acessório, enfim, tem as suas próprias marcas. Então, o que a gente tenta realmente é demonstrar, olha, nós somos profissionais e está aqui. E vamos lutar para uma fatia desse orçamento federal, estadual, faça também jus a esse trabalho aqui ser remunerado. E a audiência, caso ela queira encontrar informações sobre a frente, tem um Instagram, tem alguma página? Pode compartilhar com a gente, Isso. por favor? Vai estar FN, igual como está aqui, FNHH2, tá? Tá. Mas se colocar Frente Nacional, aparece, porque inclusive essa é a principal, né? Mas cada estado tem a sua. Então a Bahia vai ter, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, E assim vai e indo. assim vai, porque a gente está nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Perfeito. Vocês querem Isso aí. complementar alguma coisa Eu sobre a chego frente? e falar um pouco da minha história, né, com a Frente Nacional. Eu chego na Frente Nacional em 2013 e assim foi de uma forma totalmente espontânea. Na época existia um portal e aí eu estava terminando o mestrado já com essa coisa que foi uma instigação da minha ex-orientadora, né, essa questão de articular a Uhum. ideia, o conceito de griot, né, com o hip hop e tal. E aí eu vi, pô, vai ter um fórum lá em São Paulo. Falei assim, não, gente, eu quero conhecer esse movimento, né? Que Uhum. movimento é esse e tal. E eu cheguei lá, fui super, sempre falo da questão do acolhimento também, né? Que eu recebi delas. Porque aí eu ficava me perguntando, né? Eu sou uma hip hopper, né? Hoje a gente usa esse termo, né? Hip hopper, né? Para designar todas as pessoas que estão imersas, assim, dessa cultura, né? Mas assim, e aí eu vi ali uma potência, realmente assim, um movimento de organização, e até como a gente está trazendo assim, espaços de formação mesmo. Nós tivemos oficina com a Lilia Bento, né, que é uma grande comunicadora, se mostrando para as artistas, sabe, como vender a sua imagem, né, o que elas tinham que fazer para. E na época a gente ainda nem tinha Instagram ainda, né? Uhum. Era mais o Facebook e tal, mas mostrando assim, né? Como essas estratégias realmente, né? De marketing. Tivemos oficina sobre feminismo. Então eu percebi ali realmente que assim, era um movimento
que estava assim, produzindo engajamento mesmo nas artistas. E de 2013 para cá, né, ao longo desse tempo, tem crescido bastante, né, em todos os estados. Como a Ed já colocou, cada estado tem a sua representação, né? E as mulheres estão cada vez mais, sabe, buscando mesmo dar visibilidade ao trabalho feminino, ao protagonismo feminino dentro Isso aí. da cultura, né? Aqui no Rio de Janeiro, em dezembro, vai acontecer o fórum, né? Tem o Instagram também da FNMH2 RJ, e já está sendo organizado um fórum para dezembro, aí as hip hops simpatizantes também, sabe? Como eu, né? Que naquele momento ainda era uma simpatizante da cultura, então me identificava com a cultura, e hoje também já estou vivenciando, né? Na verdade, esse sonho, né? Essa tendência que eu já tinha lá desde a infância e que não tive, sabe, essa oportunidade, né? E agora eu trabalho também no sentido, sabe, para que outros jovens, para que as crianças e tudo possam ter realmente, sabe, essa experiência que me foi negada lá atrás, né? E que tanto, assim, poderia ter contribuído muito mais, né, para a construção da minha identidade, até pelo fato de ser, como já foi falado aqui, uma cultura também afrodiaspórica, né? Uma cultura que foi, tudo bem, colocaram como marco os Estados Unidos, mas mesmo assim também de que Estados Unidos nós estamos falando? Estamos falando Claro, de um gueto, né? De uma área periférica. Do sul dos Estados Unidos, vai. Onde tudo também era Claro. negado para aqueles Claro. jovens, e eles mesmo numa organização Sim. foram criando as formas deles também de entretenimento e de crítica social mesmo. Claro, Né? Costa Leste, o sul, Algo tá que tudo ali. começou A negrada até toda lá. essa questão das gangues, da disputa mesmo. E depois eles passam a pensar em resolver as diferenças, mas vamos, batalha, mas é ali no palco, né? Ali na arte, ali na linguagem, que a gente vai resolvendo as nossas diferenças. Perfeito. E você, fala um pouquinho da frente. Então, aquela que foi pega de surpresa. Então, é isso. Eu participei da reunião, vi como a galera está se organizando, as meninas estão se organizando, e percebo que a gente precisa instrumentalizar cada vez mais as nossas ações, profissionalizar, porque a galera que está ali está querendo realmente aprender, se formar, se informar e transmitir esse conhecimento dentro das rodas, combater estruturas de violência, pensar legados, pensar estratégias. E é isso, olha a importância de uma Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop pensada e agida para mulheres, né? E não só isso, a gente vê que tanto a Doris quanto a Ed são referência para essas mulheres, porque elas servem de apoio e suporte para uma gama de violências que elas enfrentam e que elas precisam enfrentar e encarar o máximo que puderem de cabeça erguida, e esse lugar de escuta afetiva e efetiva faz um grande diferencial na vida delas, além da assessoria jurídica, que ajuda elas a perceberem certos direitos e a desconstruírem pensamentos muito irrigados pela violência de gênero mesmo, porque elas levantam, trazem questionamentos, mas se eu denunciar, posso ser retalhada de tal forma, mas se eu fizer tal coisa, como é que eu vou me prevenir de outras? Esse tal grupo vai me excluir, eu vou ficar sozinha, eu já estou tão sozinha. Então, nesse processo de escuta e fala, elas começam a notar potencialidades que elas não estavam conseguindo observar, porque não tinha ninguém interessado em fazer esse trabalho de ouvir efetivamente e de forma afetiva. Então, assim, é um lugar de aprendizado que eu espero que também proporcione futuramente, com mais estrutura e ajuda do Estado e editais, proporcione para essas mulheres formações e estratégias efetivas para que elas consigam trilhar novos caminhos e conquistar coisas, que é importante, né? A gente conquistar, a gente lutar e conquistar, porque só dias de luta, sem dias de glória, cansa, né? Pessoal, eu queria muito agradecer a vocês pela presença.
Foi incrível esse bate-papo, achei Foi intenso. top, foi intenso, a gente andou e foi pro caminho. E, sobretudo, agradecer a você que está assistindo aqui a gente, hoje falando sobre a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. E deixar um abraço, né, para que você sempre marque aí, compartilhe nas suas redes sociais esse bate-papo que está incrível. Muito obrigado, meninas, e muito obrigado, audiência. Olha, só para deixar aqui registrado. Opa, mas tá vendo? É, Não sabia que mas já Que ia é isso aqui? esquecendo. Que é isso aqui? É a campanha que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, Não gente. deixe o medo calar você, na questão mesmo da violência contra a mulher dentro do hip hop. Vou mostrar aqui. E pensando aí nas políticas públicas que podem vir nos ajudar dentro do movimento. Está com a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop também em parceria, mas vindo tudo pela Comissão Civil da Frente Parlamentar Municipal do Rio de Janeiro. Isso aí. Perfeito. A Então, Sasha da NV, É nossa verdade, grafiteira. maravilhosa, Braba demais. perfeito. Muito obrigado, meninas. Então, com essa novidade, terminamos por aqui. Até a próxima. É isso aí. Então, Parabéns, viu? Opa, obrigado. obrigada.